Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação e gestão de negócios. Muito prazer, o meu nome é Djan de Barros e eu tenho o prazer de estar aqui com você e o prazer de receber também alguns amigos e parceiros para falar sobre o meio, que eu já vou explicar o que é, e principalmente para falar sobre inteligência artificial. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de te dar um recado. Siga, por favor, o nosso YouTube, o nosso Spotify, as nossas redes sociais e quero fazer um convite. Nesse mês de julho, no dia 23 de julho, acontecerá mais uma edição do nosso Café com Negócios, lá no Shopping Bosque dos Ipês, lá no Bosque Expo. Seria um prazer e uma honra para mim receber você lá no nosso Café com Negócios, edição de julho. Antes de começar, eu gostaria de falar só sobre o tema agora: meio, movimento de empreendedores integrados e otimistas e inteligência artificial. Daqui a pouco voltamos após a vinheta do nosso podcast com negócios. Voltando com o nosso podcast com negócio, depois das 3 palmas do Matheus, agora a gente volta, agora vamos falar, vou apresentar os meus convidados. Aliás, eu queria dizer, os convidados do meu professor Lindolfo Martim, porque ele é que vai mandar e vai comandar o podcast o nosso podcast com negócios de hoje. Lindolfo Martim, formado em administração, fundou há 46 anos a Multicasa e há 40 anos a Multicoisas. Faz a franquia há 34 anos, já ganhou 3 prêmios nacionais como a melhor franquia do Brasil. Em 2023, fundou, eu estava lá, o Movimento Meio, por conta do assunto de hoje. Em 2024, fundou a empresa Confluir Inteligência Evolutiva em Negócios. Eu também estava lá aqui, eu não lembro exatamente aonde, mas lá na varanda de casa nós já falamos sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, meu professor, ao nosso podcast com negócios. Uma honra estar com vocês aqui e dizer que essa é a primeira vez que a gente vai levar a público o movimento meio, porque ele sempre foi um movimento de grupo de WhatsApp muito poderoso, fechado, e essa é a primeira vez que a gente vai falar dele, sobre ele como foco principal e não como coadjuvante de uma conversa. É a primeira vez que a gente vai falar sobre ele e porque a gente trouxe inteligência artificial junto com essa conversa. O meio já nasceu com inteligência artificial embarcada através da Sofia. Não tinha como ser diferente, né? Não tinha ser diferente. Então, nós trouxemos o Fábio Pinheiro aqui, o Thiago Berna. Você vai deixar eu apresentar? Você já está comandando o caso aqui. Eu falei para você que o Lindolfo ele já vai comandar o negócio, é isso mesmo. Não, só aproveitando uma por favor. Aqui é movimento de empreendedores, integradores e otimistas. Porque a visão é que o Brasil tem que construir a esperança de um futuro melhor para todos. Perfeito. Então, prepare a sua xícara de café favorita e eu vou agora apresentar o próximo convidado nosso que está aqui compondo a nossa mesa, professor Fábio Pinheiro, líder em Data Science. É isso mesmo? Exato. Chique assim? Com 13 anos de experiência no setor de varejo e bens de consumo, formado em engenharia elétrica, com MBA em Economia e Negócios, coordena o desenvolvimento de soluções de IA no Grupo Boticário, liderando uma equipe multidisciplinar focada em inteligência artificial generativa, que é diferente um pouquinho, depois você vai explicar isso aí, tem uma novidade aí. Além disso, é facilitador de educação corporativa na Impacto Cognitivo, capacitando líderes em inteligência artificial. Seja bem-vindo, professor, ao nosso podcast com negócios. Uma grande honra. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lindolfo, Thiago, Djan. A honra é nossa ter você aqui, nós vamos falar e vamos aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial, esse mundo todo, porque ela já existia, né? Vamos dar um pouco mais de clareza nisso, mas também vamos dar essa atenção à inteligência artificial generativa, que muda o conceito aí de quem ainda não entende muito sobre o assunto, como eu, no caso. E para fechar esse trio aqui de mosqueteiros, né? Pode ser? Pode ser. Para fechar esse trio, Thiago Rodrigo. Executivo sênior com 20 anos de experiência em TI e gestão, forte experiência em projetos de transformação e melhoria do negócio, experiência na definição de planos estratégicos de desdobramento deste para projetos e ações, experiência na formação de times de alta performance através do desenvolvimento de competências comportamentais que trazem resultados sustentáveis. Meu amigo e professor Thiago Rodrigo, seja bem-vindo ao podcast Com Negócios. Opa, Djan, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês hoje. O seu Lindolfo junto é
Fortes emoções, né, Lindolfo? Sempre. Estamos aí. Apertem os Surpresas. cintos. Apertem os Vai cintos. ser repleto de surpresas. Sempre, sempre. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, Jean? Prazer ter você aqui. Para começar do começo, eu preciso que o Lindolfo apresente, então, oficialmente, publicamente e abertamente à internet mundial o que é o meio. Boa. Vou procurar ser sintético, porque o assunto, para contar os detalhes, é bem mais alongado. Mas vamos lá. Como é que nasceu o movimento meio? Ele nasceu, eu vou evitar de citar nomes por questão de, enfim, para não ter viés Pode de citar ninguém. só o nosso. Sem viés, Só sem o viés. nosso. Só o nosso. Quem está presente. Então, Mas é muita gente envolvida. Começa assim, eu tendo um forte contato com um empresário da área de varejo de direita, e depois eu expus a ideia para esse empresário se ele poderia conectar mais com a esquerda. Enfim, coloquei a ideia no campo, né? Eu gosto muito da palavra campo, onde a frequência e a energia cria uma nova possibilidade. Enfim, não progrediu muito a possibilidade. Daí eu vim conversar com um político da esquerda e eu ofereci para ele a mesma ideia. mesma situação. A direita e a esquerda não poderiam se conversar, se conectar, criar um diálogo para um Brasil melhor, porque nós sabemos que... Despolarizar. né? Despolarizar, essa palavra. Despolarizar a discussão, sabendo que as diferenças elas são necessárias para a evolução do mundo. Porque existe o positivo e o negativo para dar luz. E essas diferenças têm que ser amorosamente conectadas, e não violentamente, confrontamente, fazendo guerra um contra o outro. Né? Isso é a polarização. Nós não somos inimigos, né? É importante. As partes não são inimigas. O feminino e o masculino são partes de uma mesma geração de vida. E assim a direita e a esquerda. E assim devia ser a humanidade. Daí eu ofereci essa ideia para esse político mais com viés de esquerda, e ele falou uma palavra que me marcou profundamente. Eu acho que essa palavra foi que me motivou a criar Decisória. o meio. Que ele falou: Lindolfo, o que você quer não vai ocorrer nessa vida, só na outra vida. Na vida que Jesus Cristo nos trouxe para viver a transcendência humana, né? De viver a fraternidade, o amor, a amorosidade entre os homens. E foi com essa percepção de que nem as pessoas que estão fazendo acontecer o Brasil e o mundo politicamente e empresarialmente têm esperança dessa conversa. Eu falei, caramba, por que eu, que venho do campo neutro, nunca atuei na área política, nunca tive viés forte nem de esquerda nem de direita, apesar de eu ter uma fala aqui, que todo mundo nasce num território, ou de direita ou de esquerda, e isso é natural. Tá tudo bem. Acolher o território que você nasce, seja de fé, de religião, de ideologia, de gênero, de raça. Você não escolhe a cor que você nasce, você não escolhe a religião que você nasce. Você pode fazer opções durante a vida. Mas com essa visão, eu senti, até eu queria colocar agora você no campo de Jean, porque você também é padrinho desse processo. Daí, visitando no dia 20 de novembro do ano passado, a Latam, em São Paulo, eu comecei a levar essa ideia até para os... 20 de setembro. 20 de setembro, Isso. exatamente. Nesse dia, encontrei você lá e falei com o Marcos Gouveia. Falamos com um monte de pessoas. Que queria fazer um manifesto lá sobre... É verdade. E queria fazer Ia ter um movimento no final do evento. um movimento nacional. E nesse mesmo dia, teve um fato muito interessante. O pessoal do SESC que estava junto nessa comitiva... Senac, boa. Me convidaram a participar do roadmap. Como é que é a palavra em inglês? Uma reunião pós-evento. É pós-evento, uma então. reunião de debater todos os conceitos. Worpap. Worpap. E me convidaram, eu participei lá. Estava nesse dia o nosso amigo Caio Camargo. O Fred Alecrim. Vitor E daí eu pedi para eles apresentaram muito bem feita a consolidação da visita do Latam. E no final eu perguntei se eu podia apresentar uma ideia sobre aquela que eu tinha tido. E daí eles falaram, Lindolfo, olha, eu tenho que entregar essa missão aqui desse evento, mas depois que eu terminar, vocês ficam à vontade de apresentar para quem desejar ficar, para te ouvir. E foi nesse dia que nasceu o meio. E tem uma foto emblemática de eu pegando lá, escrevi, eu fiz nesse dia... Flipchart. Fiz um flip chart,
onde eu coloquei assim 2 territórios, né? Que é o direita e esquerda, e fiz uma ponte no meio. Aquele é o desenho fundamental. Esse é o desenho de entender o meio. Então, o que o meio quer ser? Ele quer ser essa ponte neutra que conecta os diferentes. E conecta amorosamente. Eu falo, essa palavra amoroso é muito forte. Não conecta de forma ofensiva e nem confrontadora, mas ouvindo. Bom, daí eu escrevi a data e fiz até um desenho muito simbólico, que foi das Torres Gêmeas. Eu falei, o mundo, dia 11 de setembro, né? De 2001, aconteceu um fenômeno que foi a destruição das Torres Gêmeas, que eram 2 paralelos que seguiam ao céu e não se conversavam. E assim, o que eu decodifiquei daquela mensagem é que o homem deveria rever seus pontos de vista com relação aos seus paralelos que não dialogam. E foi assim que eu desenhei isso lá e lancei a ideia do MEI. E essa noite, nessa mesma noite, o dia Essa 20... semente... Sabe o que eu fiz? Eu cheguei no hotel. Eu estava indo a convite do Sebrae nesse dia. Não, mas peraí, eu preciso dar alguns detalhes Tá. aqui no assunto. Nós estávamos lá na Latam Retail Show, que é a maior Isso. feira, o maior evento, não é feira, desculpa, maior evento e congresso da América Latina sobre empreendedorismo, os negócios, business, ou seja, tem mais de 30 mil pessoas dentro do Expo Center, se eu não me engano, é Expo Center Norte. Isso. Eu estava chegando de uma reunião que eu tive em São Paulo, eu cheguei, porque eu saí no meio lá o dia todo, na parte da manhã eu fui numa reunião e voltei para o processo, né? Para assistir o resto das palestras. Na hora que eu tô entrando no meio desses 30 mil pessoas, eu dou de cara com Lindolfo. Verdade. Na hora que nós encontramos, o Lindolfo estava saindo, não sei, nem ia para lá, É verdade. Eu estava saindo de uma convenção da Multicoisas e passou na casa não sei de quem. da Dani de Maria Gum, esposa do Murilo Gum, que ela já tinha feito uma imersão com... E aí resolveu ir para lá. Exatamente. Te encontrei na porta. Na porta. E aí nós já é o começamos a falar sobre isso. poder da sincronicidade. Isso a gente vai falar muito forte daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Isso. E aí de lá foi Marcos Gouveia e falamos com o pessoal da revista, da revista lá deles também, do varejo, lá esqueci o nome da revista. Enfim, foi chegando empresário, o dono lá da Aramis também chegou com a gente, ficamos conversando. E aí o Lindolfo apresentando a ideia. Daqui a pouco fomos para as palestras, não sei o quê, lá. O pessoal ia embora, a nossa missão técnica ia embora pro hotel. Aí eu falei pro Lindolfo, vamos com a gente, vamos comigo. Vamos com a gente. Não, mas aí como é que vai na missão técnica? Eu falei, deixa comigo, eu vou perguntar pro chefe se pode lá, pro dono da missão. Virei pro Vitor mesmo, eu falei, eu queria levar um amigo meu, você deixa eu levar um amigo meu na nossa reunião pós-evento, né? Ele falou, mas Dijan, não, né? É só o pessoal da missão. Eu falei, mas deixa eu levar esse meu amigo, ele é especial. Quem que é esse amigo? Eu falei, o Lindolfo. Não, seu Lindolfo pode ir de qualquer jeito. Eu falei, mas como que mudou rápido esse negócio, né? Não podia, de repente. E aí, nesse lançamento, nesse evento, nessa reunião pós-Latam, ficaram alguns empresários. Tô falando no outro lado agora e eu gravei, tem um vídeo, depois a gente manda o vídeo. Quem quiser o vídeo tá lá no grupo. Quando o Lindolfo apresentou lá, foi meio que transformador, porque teve muita gente que entendeu, compreendeu rapidamente, caiu a ficha e viu o tamanho da polarização que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então era algo que não poderia ser não dito, a gente precisa falar. Obviamente muitas pessoas vão entender, tem muitas pessoas que também não irão entender. Faz parte do processo de aprendizado. Mas é fundamental que quem vibra nessa mesma confluência, digamos assim, precisa entender o tamanho da importância de acabar com os polos negativo e positivo. A gente precisa entender que a sincronia, principalmente de ideias, né, Lindolfo? Boa. Eu só fala... Eu tô tirando aqui, atrapalhando seu podcast. Não, eu vou ficar quieto aqui. Porque eu acho que é lindo, porque esse podcast é nós. Então, entender o meio é uma espécie de um clique, assim. É um clique. E você percebe assim, quando você está num território ou de direita ou de esquerda, ou de time de futebol, ou de qualquer coisa, de igreja, de crença, você só recebe aquela coisa, aquele território. E você só enriquece o teu universo se você começar a receber informações de outros campos, de outras áreas de conhecimento. A visão é ampla. Então, o meio... Quando deu esse clique, porque eu era como todo mundo, eu olhava o mundo através do território, que eu aprendi a olhar o mundo. E eu falei, caraca, eu posso
olhar o mundo de um outro território amoroso, diferente, e começou a um descortinar, assim, de novas possibilidades. E quando eu comecei, só falando, voltando àquela noite, eu cheguei à noite no hotel, falei, caraca, fiz aquela foto maravilhosa, lá eu como no chão com os dois times lá, e daí eu pensei, o que eu faço agora? Um pedaço dos empresários ficou pro lado esquerdo, outro pro lado direito, né? E todo mundo junto. E fizemos uma ponte assim, ficou muito linda aquela foto. Não, mas ele não. Aí eu tive que chamar o Uber, botar o Lindolfo no Uber, mandar entregar no hotel, avisar a dona Elza. Então, mas já entreguei, a encomenda já foi. E é uma coisa linda, assim, que... Daí, chegando no hotel, eu falei, o que eu faço agora? Não dormia de jeito nenhum. Não, sabe o que eu fiz? Esse é o primeiro movimento. Eu cheguei, fiz uma declaração, como é que o meio devia existir. É uma instituição sem egos, o pensamento egocêntrico, né? De preferência sem CNPJ, sem partido, sem uma religião para defender, sem, enfim, um grupo neutro de ouvir as diferenças. Isso foi o primeiro? Isso foi o primeiro manifesto. O rascunho do manifesto. Isso ficou no grupo de WhatsApp, lá que eu escrevi no grupo de WhatsApp. Na mesma noite. E o que eu fiz? Eu criei um grupo chamado Meio, e o Meio ele é criado com a logomarca assim, isso aconteceu no processo. Uhum. O Meio está muito inspirado na visão do Buda, que é o caminho do meio. Eu achava esse acrônimo meio lindo, e por conectar à visão do empreendedorismo, que é empreendedor que, se não for otimista, ele não transforma e não dá esperança do Brasil melhor. Não, no Brasil nem existe. Para que as pessoas não pensem em ser felizes indo para a Europa, para os Estados Unidos ou para fora do Brasil. Isso, o nosso jovem parece que ele só vê possibilidade de um bom futuro se mudar para fora do Brasil. E foi Manifesto do Meio. Um grupo de pessoas que ousam dar um passo à frente. Olham o diferente como parte da gente, constrói pontes, transpõe barreiras. Reconectam relações, não julgam, não enquadram, confiam no poder do amor superior e incondicional. Criam um novo espaço, um novo campo neutro, onde emerge a esperança real. Neste campo, aprendemos a ver o mundo com as lentes do outro e com fronteiras mais tolerantes, criativas para o novo emergir. Fortalecemos uma intenção sincera de que juntos, somos células que se conectam a milhares de outras células pelo mundo, com o mesmo propósito de construção de uma nova esperança para a humanidade, com menos ideologias e crenças absolutistas e dominadoras, respeitando territórios existentes, expandindo consciências, descondicionando mentes aprisionadas pelos medos dos diferentes, libertando a possibilidade real de uma nova humanidade, com menos verdades impostas e mais amorosa um com o outro. Caminhos que surgiram no transcorrer da própria caminhada, nas trocas generosas de pessoas inconformadas com o mundo que não se conecta e não se entende em suas diferenças. Caminhos que seguem sem líderes, sem egos, sem verdades, orientados pelo coração do todo. Manifesto do Meio. Muito bom, eu tinha até esquecido desse manifesto, muito, muito bom. Saiu daquela noite. Eu não sei, acho que tem data isso ainda. Eu acho que foi um pouquinho. Porque, deixa eu falar assim, o que acontece quando você coloca um campo numa frequência, você começa a receber energias. E eu depois passei por um processo de ter muita inspiração de escrever poesias, de escrever textos, e me conectar a pessoas que eu descobri que existe um monte de gente que conecta com essa visão. Eu queria falar um pouquinho das virtudes brasileiras. As virtudes brasileiras foi a próxima coisa que aconteceu depois da nossa jornada, onde eu conheci o nosso amigo Eduardo Rombauer, que resgatou de um trabalho bem profundo de estudo de quais seriam as virtudes brasileiras, né?
Tá, mas peraí, calma aí, vamos lá. Deixa eu botar ordem na casa aqui. Falamos do meio, mas aí o meio nasceu e já nasceu com a inteligência artificial. Como é que é essa história? Agora eu preciso entender isso. Mais pra frente, vamos voltar para aquela noite que eu cheguei lá. Você tá, volta na noite então. Na noite. Daí eu mandei, o que eu fiz? Eu fiz essa visão de como é que seria esses grupos de WhatsApp e falo, olha, isso aqui nasce através dos meus grupos de WhatsApp e quem sentir o chamado de entrar, está aqui a proposta desse grupo de WhatsApp. E o que eu fiz? Eu mandei esse convite para todos os meus grupos de WhatsApp. Naquela noite, deve ter entrado umas 50 pessoas daquele convite, daquela proposta. Entrou nesse grupo de WhatsApp com esse propósito. E uma coisa muito interessante. No dia seguinte, no dia 21, teve o evento do Sebrae, do 30 anos do Sebrae. E daí você vai falar do poder da sincronicidade. Eu falei, puxa, um evento tinha mais de 1.000 pessoas comemorando os 30 anos do Empretec, lá em São Paulo. E eu fui convidado, porque eu tenho um vídeo meu que eu rodo o Sebrae, o Empretec há muitos anos, e por essa razão fui convidado. E daí eu intencionei, puxa, queria ter uma fala nesse dia. Eu queria falar assim, que o meio ele surge com um poder de sincronicidade muito grande, de transformação, de conexão. Daí eu falei, como é que eu faço para falar aqui? Ele falou, fala com o diretor aqui do Sebrae, que representa o presidente, está lá. Daí eu cheguei nele, estava sentadinho lá no puleiro, né? Era o tipo auditório, assim, aquele que fica no meio do palco, né? E falei, eu queria dar uma fala aqui. Ele falou, Lindolfo, isso aqui é um evento super estruturado, já tem uma... Como é que chama quem organiza já? Cerimonial. O cerimonial, tudo certinho. Aí eu falei, pô, tá bom. Eu sentei no meu cantinho lá no puleiro novamente, lá na arquibancada. E do nada, aquele... Como é que chama aquele apresentador da Globo esportivo, que é... Quem é? O Tadeu que estava lá? Não, Bom, enfim, é um bem conhecido. Tá. Escobar lá, não? Não, aquele... Bom, depois a gente acha. Enfim. Mas você tirou foto com ele? Você me mostrou a foto? Não, tem um vídeo dele. Uhum. Ele, do nada, estava apresentando lá o evento. Como é que é? Zeca Camargo? Tá, Zeca Camargo. Tá, mas o Zeca Camargo já tá na Bandeirantes, que inclusive tá saindo da Bandeirantes. Mas você vê, né? Mas tá tudo certo. Zeca Camargo. Tá. Daí ele falou, do nada, Zeca Camargo. Do nada ele falou, e tá aqui o Lindolfo, a hora que ele fez assim, eu pedi lá do puleiro, eu posso falar? Daí eu falei, em 1 minuto e 11 segundos, eu fiz as 3 respirações. Isso é impressionante. Que nós não fizemos aqui. Esquecemos da... Nós não fizemos, hein, cara? Dá para fazer, enfim. Não, porque existe a tecnologia sutil. Agora o campo já foi. Aí você falou. Daí eu fiz as 3 e falei e lancei a ideia em 1 minuto e 11. E até o Zé Camargo falou... Eu falei, eu terminei, e assim falei. E daí ele falou, Zé Camargo, e falou bem, e já fluiu o movimento. Esse vídeo está gravado, e eu queria resgatar também uma coisa que vem junto, que é sobre o poder da generosidade. Uma pessoa do meu lado gravou isso, simplesmente porque eu tinha emprestado para ela o meu powerbank, ela queria tirar foto comigo, que viu diversas pessoas tirando foto lá, ela queria tirar foto, estava sem bateria. Eu falei, eu te cedo a minha bateria do meu powerbank aqui. Daí ela filmou. E esse vídeo de 1 minuto e 11 segundos está gravado. Show. Foi gravado. Então é isso. Mas vamos Maravilha. lá. Aí o meio surgiu, nasceu e já nasceu com inteligência artificial. Eu queria entender isso, Fábio. Me explica como funcionou isso. Por que o meio lá, o site, nasceu com inteligência artificial? Como é que é isso? Bom, Porque falar que tem inteligência artificial é fácil, né? Eu quero saber exatamente o que tipo de inteligência artificial. Deixa eu só comentar. Eu queria só incluir como é que o Fábio entrou no meio. Ah, sim, pode falar. Não, peraí, deixa ele contar então. Deixa ele contar. Deixa você conta como é que Respira, toma água de coco busy. bom, Como é que você foi parar no meio? a gente se conheceu no evento do Sebrae, do Living Lab. E dali surgiu uma oportunidade, ele fez um ato muito bonito lá com um dos times que concorreram, né? Num hackathon lá, que é uma competição lá de tecnologia. Tinha um objetivo ali para poder Como é que chama o negócio aí? Hackathon. O que é isso, hein? Hackathon é uma competição de tecnologia que, no caso, o Grupo Pereira, né, do seu Beto, ele promoveu esse evento para poder premiar os melhores times que resolveriam dores de negócio para a rede supermercadista. E dali, o Lindolfo, ele gostou muito de um trabalho de um dos times, ele fez um ato muito bondoso de querer ajudar
essa célula, né? E eu achei fantástico isso, né? Não era parte do prêmio, eu acho que, na verdade, esse foi o maior prêmio de todos, assim, de ter alguém com 40 anos de experiência no varejo, né? Isso você não aprende nenhum MBA por aí. É raríssimo, né? Você encontrar professores com essa bagagem MBA. Eu achei muito bonito isso e entrei em contato com um dos colegas que também trabalha no Grupo Boticário, que fazia parte da equipe. Falei, cara, eu queria ajudar isso daí de forma voluntária, eu acho muito fantástico essa iniciativa. E aí eu cheguei até o Lindolfo, né? Ele fez a ponte, os meninos lá, e o Lindolfo ele me convidou para ir na casa dele e a gente conversar. E eu falei de como eu cheguei no Sebrae, que foi um trabalho totalmente voluntário. Eu trabalho com inteligência artificial há 13 anos, e nessa jornada, quem contrata serviços de IA são empresas que faturam acima de 1 bilhão, né? E quando você olha pega o extrato ali, né? O censo do empreendedorismo brasileiro, você tem 21 milhões de CNPJs ativos. Só tem 7 mil a 8 mil empresas que faturam acima de 1 bilhão, que têm condições de investir em IA. E as outras empresas, né? Eu falei, peraí, eu vou fazer um trabalho voluntário para o pequeno empreendedor, para o MEI, né? Microempresário. E foi dali que eu me aproximei do Sebrae, comecei a fazer muitas atividades ali voluntárias como mentor. E isso foi alimentando uma chama muito forte, assim, cara, no meu coração, assim. Eu já tentei fazer outras atividades voluntárias, mas essa em especial é transformadora, porque é algo que eu sei fazer há muito tempo. É algo que eu amo, sou apaixonado, e saber que eu posso ajudar outras pessoas, isso me deixa muito feliz. E nessa daí, quando eu contei um pouco desse testemunho lá, né, esse depoimento lá para o Lindolfo, lá na casa dele, numa noite, e ele me apresentou o meio, que tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver. E aí foi daí aí os olhos brilharam. E dali surgiu, ele apresentou a ideia, né, o objetivo do meio, e para escalar o meio, tem que ser no meio, por meio das mídias digitais, né, Fábio, de alguma forma. curiosidade, daí, como é que foi que... Porque daí eu criei, muito legal, eu criei o site, registrei meio.eco.br. Quem quiser saber mais do meio, é meio. Como é que você entrou, se conectou ao site? Podia colocar aí, Matheus, depois. Vamos colocar o site do meio aqui no vídeo, por favor, na hora da edição. www.meio.eco.br. Isso, a Bia cuida disso pra gente. Tá, Vamos lá, como é que foi, Fábio? Exato. Aí, a gente, para poder treinar um agente, né, uma inteligência artificial, a gente precisou conectar todas essas bases de conhecimento. Não, calma. Para. Já tô. Para. Lindolfo, coordena o negócio direito. Gente, nós vamos falar de uma nova letracia, como é que chama? Perdão, letramento. Letramento. Então, ele acabou de citar uma figura importante aí, chamada agente, né? Então, mas aí só para entendimento, o site já estava registrado, o site estava sendo criado, e aí veio a ideia sua, Fábio, de colocar o do Lindolfo, enfim, do Lindolfo, de colocar inteligência artificial. E aí contratar uma profissional chamada Sofia, né? Explica para mim a Sofia. A Sofia, esse nome aí é muito especial, né? Porque ela tem uma representação tanto para o Lindolfo quanto para mim, né? Minha filha também chama Sofia, né? E a origem do nome é sabedoria, né? E também... Então quem entra no site do meio... vai conversar com a Sofia. A Sofia, ela... Mas a Sofia é sua filha ou filha do Lindolfo? É um nome em comum na mãe família. da sabedoria. É a mãe da sabedoria. É um nome em comum, tá? Super comum até hoje em dia, né? Nessa geração. É Sofia com I e A maiúsculo, tá? E para quem estiver assistindo, a gente ouvindo, já vai entrando no computador, já digita, entra no site para você ver como que a Sofia já está funcionando, assistindo o nosso podcast, inclusive. Isso, a gente treinou ela ali com toda a base de conhecimento de CNV, né, comunicação não violenta. É algo muito utilizado no mundo corporativo, inclusive. A Sofia poderia ser embarcada facilmente em qualquer companhia de grande porte, porque ela tem esse treinamento para ser neutra, não ter um viés de politização, tem um olhar de esperança. Por mais que você tenta brigar com ela, ela te dobra para um meio mais esperançoso e te faz refletir. Para o meio qual? Um meio de esperança otimista. Já tá no... Ele é esperançoso. Já está no subconsciente. Mas olha que tem muita gente que não tem a mínima noção do poder do uso da inteligência artificial. Então, nós estamos falando de uma entidade chamada Sofia, que é um ente,
que está embarcada No site. que ela aprendeu a pensar como eu penso, porque ele pôs o tal de prompt, outro elemento. Né? Prompt. O prompt dele, Imputou? o Fábio mostrou outro dia o tamanho do prompt da Sofia. Eu fiquei impressionado. Tem as minhas poesias lá, tem meu texto, tem o manifesto, está tudo lá para ela pensar, se alimentando desses princípios, né? E bom, então Só fazendo a contraposição aqui, aí nós estamos falando de inteligência artificial sendo usado na prática, né? Exato. Ou seja, o acesso, como é que eu posso dizer assim, um acesso colaborativo, né? De fácil acesso, sem a complicação que a palavra traz, né? Porque às vezes as pessoas escutam IA ou inteligência artificial e falam, nossa, está muito distante da minha realidade. E quando a gente fala dessa questão de distância de novidade, dessa novidade está muito distante da minha realidade, como é que você enxerga isso, Thiago? Olhando, né, porque você tem lá uma posição de desenhar projetos, transformação, melhoria. Essas ferramentas, elas já existiam antes, existem hoje, estão se aperfeiçoando cada dia mais. Mas mais do que isso, elas não estão tão distantes assim, né? Elas são mais próximas da gente do que a gente imagina, né, Thiago? Hoje em dia, a gente fala muito disso, né? Eu acho que a IA, ela tá muito... A gente consome muito mais de IA do que a gente imagina, né? Então, sem saber. Poxa, Spotify, Netflix, enfim, quando você está navegando lá, Uber. você já está sendo impactado por IA, né? Uber, tudo. Enfim. Isso. Agora, eu acho que um ponto importante aí, o Fábio a gente deve falar um pouco mais da questão da IA generativa, né? Sim. Eu acho que isso é o começo de uma nova história. Então, quando a gente começa a observar, principalmente olhando aí para movimentos, olhando aí para negócios, você tinha uma IA muito focada em tecnologia, né? Então, putz, o cara tinha que ser muito tech, o cara tinha que ser um cara muito bom de tech para conseguir fazer algo. E hoje, quando você começa a olhar uma questão de generativa, puxa, é um negócio muito mais acessível. Então, hoje eu falo que a IA é para todos, independente Mas, você falando pelo grupo hoje, na atuação que você está hoje, como é que você enxerga? Você já está usando isso? O grupo, a Multicoisa já usa isso? Bastante em várias posições. Para facilitar, para, enfim, só pra vocês entenderem um pouco. Produção de conteúdo, hoje, redes sociais, a gente enriquece muito conteúdo de postagens, enfim, roteiros de gravação, tudo com base já em IA. Isso na prática é ganho de tempo, né? Velocidade, vou falar né? de um exemplo bem prático e da dor da vida real. Não, mas peraí, antes de você falar... Mas ele vai falar. Mas acho que agora é importante. Você vai dar esse exemplo. Eu preciso só fazer a pausa agora, que a Bia tá me mostrando aqui. Eu preciso fazer a pausa especial, porque o Tomás Lanche é nosso patrocinador oficial aqui. Entendeu? E a inteligência artificial dele é impressionante, porque a esfirra sai do mesmo jeito desde 1978. Deve ter aqui, ó, guardanapo, por favor. Então aqui é obrigatório, não sei se ele gosta ou não, mas enfim, o Tomás Lanche não tem como. Não tem como. Para você que não conhece, para você que não é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você não vai entender aí via vídeo, via IA, não tem IA que vai te ajudar nesse momento. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos falando de uma das melhores esfirras, aliás, um dos locais de empreendedorismo com mais autenticidade e experiência do cliente desde 1978, sem IA nenhuma. Isso aí. E seu José Tomás, fundador do Tomás Lanches, lá em 1978, ele casou, ele fez a autenticidade do produto juntando com a experiência do cliente. E eu chamo ele de professor de marketing naquela época, porque ele já vinha à frente do tempo dele sem a gente nem imaginar do que a gente estava tratando. Voltando lá na prática... Então, acho que é um ponto que o Landolfo comentou aqui, e eu acho que o nosso desafio é sempre como que a gente usa a tecnologia para facilitar o nosso dia, né? Então, eu acho que é muito da nossa cultura dentro do negócio Multicoisas, né? E a gente começou a estar virando agora basicamente toda uma plataforma de tecnologia em lojas. A gente está mudando o sistema de quase nossas 200 lojas. Facinho de fazer, né? Tranquilo. Coisa simples. 3 meses que a vida vira uma... Que vida. É tudo muito tranquilo, entendeu? Mas qual que é a nossa principal dor, Nós né? desenvolvemos software durante 44 anos, hein? Isso. E qual que é a nossa principal dor, né? Poxa, como que a gente consegue amenizar essa dor de quem está passando por um processo de mudança
de uma forma que você trabalhou ali durante 5, 10, 15, 20, 25 anos numa tecnologia e da noite pro dia, basicamente é da noite pro dia, porque você vai dormir com um sistema e acorda, abre a loja com outro sistema. Sem contar que tem aquela galera que fala assim, ah, não, isso não vai dar certo, não. Isso não acontece lá na Multicoisa, é só em outras empresas. Não, isso não. Lá não tem isso. Mas sempre tem aquele pessoal que não quer a mudança também, né? Porque também tem isso. Não é só uma questão de ser mudança para inteligência artificial, mas eu não quero mudança nenhuma. Isso. Né? Eu prefiro não mudar. Isso também é desafiador, né, Thiago? É um grande desafio. E aí, acho que voltando um pouquinho, né? O que a gente tá fazendo aí? A gente tá basicamente treinando um agente para ajudar nas dúvidas do dia a dia dentro do chão de loja. Que legal. Então, basicamente, hoje você está operando o sistema lá, poxa, eu preciso fazer uma venda, como que eu faço, né? Tem base de conhecimento, enfim, tem N e-mails, tem canais de suporte, tem pessoal que geralmente também fica numa sala acompanhando, mas hoje você pode simplesmente pegar o celular, acessar o nosso agente lá, que está em treinamento ainda. Qual vai ser o nome do agente? Então, a gente tem o nosso mascote lá, que não, é o Multico, é o nosso mascote, é o nosso mascote interno. Multico. E a gente vai usar ele para outras frentes também, né? Então, poxa, você vê isso num caso real, algo que foi feito em 2, 3 semanas. Basicamente, o maior trabalho é você formar uma base de conhecimento, mas isso você deveria que é o que ter você para... estava falando, né, Fábio? Isso. Imputar o prompt de como vai ser o perfil, né? Exatamente. Então, assim, Jack, que nem a gente fala, hoje em dia é muito acessível, entendeu? Então, existe N formas de você utilizar isso. Na verdade, já está em teste, só que está ainda num período vou reformular minha pergunta. Fiz a pergunta errada, besta. Quando é que eu, cliente, devedor da Multicoisas que sou, que eu tenho vários duplicados lá para pagar todo mês, quando que eu vou ter acesso? Não, isso aí vai ser numa segunda fase, já vamos com calma. Eu quero que você A nossa primeira onda é rodar internamente para apoiar nesse processo. O que faz parte, o que é muito importante. O que é para apoiar nessa questão de gestão de mudança. Mas a gente tem algum roadmap sim, e aí a gente quer levar isso para o cliente. Mas é mais final do segundo semestre. Mas tá aí, né? Eu queria só fazer uma... Assim, para posicionar quem está ouvindo aí, é o seguinte. Quem chegou agora? Colocando assim no campo da tecnologia. Quando eu trouxe a tecnologia, foi em 1980 com o computador CP500. Dona Elza não queria. Não queria. Eu comprei contra a vontade dela e daí financei em dólar. Houve Estamos pagando até hoje. Vamos lá. Não, tinha que fazer funcionar, senão ia dar divórcio. Esse é o detalhe, hein, Sildovo? Nem o Sildovo sabia que estava comprando, nem o cara que estava vendendo, né? Igual a inteligência artificial hoje. Eu não sei bem o que estou fazendo, mas tenho certeza que está na linha certa. Mas deixa eu falar assim, uma coisa muito interessante de compartilhar com quem está nos ouvindo. Esse CP500, ele não falava com ninguém, era só com ele mesmo. Depois aconteceu o BBS, de boletim de compartilhado, que é o BBS que você falava em batch, mandava dados e trazia dados. O segundo passo, veio as redes de computadores com os PCs, que eles falavam já entre si. Em rede. E depois veio a internet que se tornou... Aí virou... Ficou mundial, todo mundo conectando com todos. E agora tem um elemento novo, que é a inteligência artificial. Pra vocês terem uma ideia, foi o software mais abaixado em um ano, mais que tudo o TikTok. Quantos milhares Em 2 meses, o Instagram ele chegou a 100 milhões de usuários. Nós vamos falar do ChatGPT, né? O ChatGPT em 2 meses, né? 100 milhões de usuários e 2 anos para o Instagram chegar no mesmo número, né? Instagram é algo mais... velocidade, né? É, da velocidade. Então, mas eu queria compartilhar assim, eu acho que isso é importante, que tudo que é novo dá medo. Por exemplo, quando você nasce um negócio IA nativo, que essa minha visão, inclusive, do projeto Confluir, é nascer nativo o IA. Quer dizer, quem sabe uma série de atributos que seriam feitos por pessoas não vão ser mais, vão ser feitos por agentes. Agente é essa figura virtual que vai dar medo para muita gente, vou perder meu emprego. Mas vai dar... E digo mais, olha que coisa linda agora, o depoimento que eu escutei do palestrante recentemente, esqueci o nome dele também. Ele falou assim, pela primeira vez, as pessoas de idade que têm o repertório de vocabulário e que sabe conversar vão ter mais oportunidades que o jovem que só ficou no TikTok e não leu, e não aprendeu, e não evoluiu a mente. Então, uma coisa linda que a inteligência artificial dá, ela dá oportunidade... Etarismo.
de inclusão. Os cabelos brancos novamente. E pro sem cabelo também. Mas é importante que o cabelo branco não, não tenha receio de conversar com a inteligência artificial. Eu digo mais, vou falar por Lindolfo agora. Eu já não olho mais tanto o Google. Eu olho mais a ChatGPT, que é muito mais objetivo. Hoje eu perguntei se 98 de glicemia estava bom ou ruim. Ela falou, tá no limite, mas ainda passa. Então, mas uma pergunta, ela fala, consulte um médico. Então, não é mais aquela coisa... Não, ainda passa, mas consulta o médico. Mas assim, é super legal isso. Um livro, me resuma o livro tal, resume... Então, eu estou assim, extasiado com o uso e a possibilidade e como desrompe novamente o mundo, né? É isso. Professor, com você a palavra. IA generativa. A IA tá generativa... complicando esse negócio. Eu não tinha entendido nem que a IA agora já está no generativo. Vamos lá. A gente tem... A IA, ela é uma grande disciplina. E dentro delas existem vários subtemas, várias sub-áreas, né? Você tem aprendizado de máquina, que é o que o computador, você tem algoritmos ali que imitam o comportamento humano, né, por meio de sistemas computacionais. E ali dentro você tem um tipo de IA que ela aprende com base nos seus erros e tem um tipo de IA que ela só separa. Por exemplo, vou usar agora no mundo dos negócios. Eu quero conhecer a minha persona, meu público-alvo, no meu negócio. Você pode usar IA para fazer a segmentação do teu público, tá? Hoje a gente tem conceitos de RFV, né? Recência, frequência e valor. Com a clusterização, né? Com o IA, você consegue trazer múltiplas variáveis. Qual o comportamento multicanal do só usuário. 3 letrinhas e vai para isso. Vai para algo assim que pode ter 3.000 variáveis, 3.000 tipos de variáveis que representam o teu exemplos cliente. na prática do que onde nós estamos usando da IA generativa. Por exemplo, IA generativa no CRM ele é muito útil para poder hiperpersonalizar a comunicação com o teu cliente. Ou seja, calma aí. Aí nós estamos falando de sair daquele robô. Olha o tamanho da importância desse troço. Sair do robô, daquele algo mecânico, algo engessado, para um processo personalizado, que é a briga do varejo, a briga de qualquer empresa, que é alcançar a personalização, porque eu quero ser atendido do meu jeito, e não do padrão da empresa XYZ. É sobre isso. Exatamente. Quando a gente usava os modelos antigos de segmentação, você tinha lá, sei lá, 10 personas que representavam 10 milhões de perguntas, usuários. 10 respostas, daí todo mundo tinha que se enquadrar naquilo. Exato. Eu fazia parte de um time lá, eu e mais, sei lá, 10.000 clientes, que a comunicação era tudo igual entre nós, apesar de ter uma similaridade entre nós. Tinha 10 mas tipos não de era. comunicação, digamos assim, mas são 10.000 tipos de pessoas. Né? Exato. E a IA generativa, ela conhece os meus gostos, conhece meu padrão de consumir e faz uma comunicação neurolinguística de neuromarketing. Isso, eu coloco no prompt isso. Sim. Eu faço uma conexão neurolinguística de neuromarketing com o usuário, conforme ele pergunta. Então, aquilo te aumenta dá um potencial muito grande de conversão de um lead. E a impressão que eu tenho disso, e aí, Thiago, você vai me dizer isso lá na ponta, a impressão que eu tenho disso é que, às vezes, a IA me conhece mais do que eu mesmo. Às vezes, ela antecipa algumas coisas que eu não estava pensando naquilo. É sobre isso, né? É sobre isso. E o que é mais maluco ainda, muitas vezes você está conversando com a IA e você não percebe. Né? Não, esse dia eu tava batendo papo com o chat GPT, eu tava batendo papo, perguntando e falando e não sei o quê. E aí uma pessoa me mandou, eu queria trazer esse exemplo aqui. Uma pessoa me mandou um projeto para ler o projeto e para avaliar o que eu achava do projeto, né? Eu falei, nossa senhora, não tenho nada a ver com o projeto. Não tenho tempo, uma correria danada. Quer saber? Peguei e coloquei no meu chat GPT, coloquei, ó, favor analisar pontos fortes, faz uma análise de SWOT aqui, mas com um olhar assim do perfil tal, pensando no estado tal, pensando assim, assado, localização. Eu dei uma visão minha do que eu achava, o caminho, e pedi para fazer. Botei para rodar e fui fazer outras coisas. E esqueci. Por áudio? Por áudio, né? Por áudio, e aí coloquei o PDF lá da apresentação. Esqueci daquilo, fui fazer um monte de outra coisa. No outro dia, lá em casa, eu abri o computador de manhã para ver o artigo lá no Correio do Estado, para ver se tinha saído, não sei o que. Lá na hora que eu olhei, tava o resultado. Aí eu abri, o chat GPT tava lá. Então, Dijan, tá aqui assim assado, conforme você pediu, assim assado. Eu vi isso, vi aquilo, não sei o que, mas não concordo com você em tal coisa, concordo na outra. Eu falei, matou. Fantástico.
todos os PDFs a partir de agora, meu amigo. Vai tudo para lá para a gente discutir o projeto. Eu estou discutindo um projeto com a pessoa. Quer dizer, com a pessoa. Com a gente. Com a gente. É isso, né, o Lindolfo? É uma transformação comportamental. E como toda transformação, assusta, porque ela tira todos da zona de conforto, né? Você tem que aprender algo novo, né? Você queria falar mais alguma coisa sobre o aprendizado lá Voltando lá, só para fechar o Não, assunto. eu acho que aí tem uma jornada grande pela frente, né, Sundolfo? Então, poxa, a gente tem uma aposta muito grande com a gente, já tá percebendo alguns ganhos aí, até dentro do time mesmo. Quando começou esse assunto lá? Acho que começou a virada agora, é muito recente, tem Não, a 2, 3 virada semanas. agora, mas o assunto... Não, é que aí de IA você fala dentro de negócio multicoisas. É. Não, já tem um bom tempo, só O que a gente é um tem bom muita tempo? coisa. Só para ter ideia, Não, a Thiago. gente tem coisas já que roda lá 2 anos, mas aí já são coisas mais de tech. Não, Não, mas, é não, mas o rodava que eu em tô cima dizendo de- assim é que de se a gente não negativo, estiver entendeu? pensando no futuro agora, ele não vai acontecer, Isso, né? Não, isso sim. E aí eu acho que assim, né, a IA está cada vez mais sobre questão de fazer perguntas, né, e direcionar. Então, eu acho que quando você Eu começa vou a pegar algo entrar... bem prático do nosso mundo. Mais próximo Não, do microfone. Fala, é o site. O site, por exemplo. O site hoje, desculpa, ele é burro, né? Você tem que ir lá e... Isso aí. Agora a gente está fazendo uma experiência de... Aliás, o que em 1996 era transformação do mundo, hoje ele é burro. Olha que troço. Maluco, né? Exatamente. Muito maluco. O site... É maluco isso? Eu tinha até cabelo na época e achava aquilo que era de outro planeta. A gente entende que o site do futuro é um site conversacional. Você vai falar com ele. E essa, inclusive, é um passo que a gente está estudando já. pro É a site internet do futuro, a internet das coisas. Então vai virar com IA. Como é que vai virar isso tudo, né? Mas, assim, eu queria não deixar de falar antes de terminar, de concluir. Tem quanto tempo ainda? Uns minutinhos? Tem 15 minutos ainda. Então, vamos lá. Eu queria falar, assim, voltando um pouquinho sobre as virtudes brasileiras. Tá. E Eu falar... ia deixar pro finalzinho isso, É ok. o cego do amor, tudo bem. Tá, não, tá guardado, bom. tá guardado. Tá aqui, tá na pauta. Beleza. Eu vou encerrar com esse assunto, mas Tá eu bom. queria, antes disso, só pra gente fechar aí, porque é um assunto, né? Que é instigante. O Siri... Pode falar. Eu queria falar, porque o Thiago tem uns beabá que ele pode ensinar quem está nos ouvindo. Então, Thiago. Eu acho que ele podia dar. Aquelas 4 colunas aquelas 4. Você tá escondendo o jogo, Thiago? Não, recentemente a gente fez um trabalho ali no meio, né? Um treinamento de IA. Teve mais de 70 interessados, gente de Portugal, do Brasil inteiro. Foi via internet, nós tínhamos aos sábados, né? Aos sábados E vamos de manhã. ter- já vai ter a segunda turma daqui a pouco, né? Olha. Precisamos já pensar em lançamento disso aí. E o objetivo foi fazer realmente esse letramento da IA. E muitas vezes a gente briga com a IA, né? Poxa, a resposta está sendo bem ruim, né? Voltando, perguntas inteligentes trazem respostas inteligentes, né? Ai. Com o ChatGPT. Mas isso na vida real também, né? Só lembrando, né? A culpa não é do IA, né? Não é só na IA, Não, né? isso não começou no IA, começou antes, né? Relacionamentos, inclusive. E quando a gente faz uma pergunta ali para o ChatGPT, a gente começa a falar de prompt, né? O que é o Isso, prompt? É um isso, conjunto de instruções. Quando você faz uma pergunta, você tem que primeiro criar uma situação. Quem que está respondendo para você? Olha, eu tenho uma pergunta sobre varejo. Primeiro eu vou falar para o ChatGPT, olha, você é o maior especialista de varejo, premiado mundialmente, você é palestrante sobre varejo de Matcom, especialista, você pode treinar ele, dar instruções para que ele seja especialista em determinado tema, e você diz o quem ele é, você faz uma breve descrição, você pode colocar ele várias formações acadêmicas. O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, isso é super importante. O que não deve fazer. Os limites, né? E como ele deve se comportar. É como se você treinasse um funcionário novo na tua empresa. Contratei, tem uma área nova, ó, quero que você é fulano de tal, especialista em Posso dizer comunicação. algo mais aí, Fábio? É como você gostaria de ser de verdade. Né? Se você pudesse ser alguém hoje, como você gostaria de ser? Fala pra ele. Exato. E dali a gente trabalhou muito com esses exercícios, a gente fez muito esse tipo de exercício para poder extrair informações respostas cada vez mais convincentes para resolvedores, né? E é importante a gente escrever. Não pode ter preguiça de escrever com o ChatGPT, né? Porque ele não vai adivinhar ainda o que você pensa. Importante saber o né? português, saber escrever, ter paciência, enfim. Exato. O que mais? São 4. Bom, então, você informar ali
quem é o agente, Aham. o que ele deve fazer, segundo, terceiro, o que ele não deve fazer e como ele deve se comportar. Essas são A base. 4 pilares Essa é a base. básicos ali para quem vai começar a interagir aí com o ChatGPT. Deixa Isso serve para tudo, até para criar um agente de atendimento ao cliente, tudo, para tudo. A Sofia tem esses princípios. Digamos que isso aí sejam as regras básicas do jogo regras de para ouro. começar a jogar. Não está Exato. pronto, isso é só a regra básica. Pra gente, vamos mudar um pouquinho agora, Sim. voltando lá para as virtudes e voltando para o meio, nós estamos entrando nos nossos 10 minutos finais. Eu queria, Lindolfo, que você veio aqui, acabou de entrar aqui na rede social aqui, uma pergunta. Nós fizemos a apresentação do meio, nós falamos sobre o meio, só que ainda não ficou claro. Eu gostaria que você explicasse, apresentasse o meio para as pessoas que estão assistindo a gente ou ouvindo o nosso Spotify, o que é o meio com mais clareza e simplicidade para que eles possam entender. Para quem tem dúvida ainda. Boa, para ser simples, o meio é um movimento baseado, eu diria, nas pilastras do perdão e na ponte da amorosidade para construir um campo neutro, essa ponte neutra, para a gente despolarizar o mundo através de um campo que ouve os diferentes sem criar conflito, sem criar guerra, sem criar julgamento, tá? Então, de forma bem simples, o meio é um campo neutro de diálogo e de conversa, tá? Porque o mundo não está caminhando para esse território, tá? Cada um olha o seu território através da sua verdade. Então, o meio é um campo neutro, sem verdade e julgamento nenhum. E hoje ele acontece no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Hoje é um grupo de WhatsApp e nós não estamos ainda no site pegando cadastros ainda, nem dados, não chegou o momento. Mas, assim, quem desejar entrar, entra no meu, idealmente no meu Instagram, e põe, desejo entrar no meio, e põe o telefone e eu convido. O WhatsApp hoje está com mais de 500 participantes, então ele tem uma cartilha de comportamento para esse grupo também, porque não é grupo para colocar bom dia, enfim, é um grupo de troca. Mandar corrente, publicidade. Esses dias eu coloquei lá um banner do Café com Negócio, tomei uma voadora. Falei, isso aqui não é lugar do café. Isso, não, mas agora já deu uma aliviada antes. Mas é importante ter essa gestão do nosso síndico, porque senão perde o conceito, né? Aí acaba virando mais um grupão de como todos. Não, eu acho que tem um virtudes. Ponto. Não, eu acho que virtudes. Acho que também tem um ponto em relação ao meio, que o meio também é conteúdo e formação, tá? Então, acho que eu acho que esse é a primeira. Esse é o primeiro, eu acho que é o primeiro, o primeiro produto do meio é o conteúdo, né? Eu tenho alguns sonhos com relação. Eu queria que com o tempo que a gente pudesse, quem sabe, fazer um livro dos conteúdos que emergiram do meio, tá? Isso está no campo, essa intenção. A Sofia vai fazer isso. Eu não sei, tem que alimentar ela. Da pessoa mais tecnológica da sala. Assim, se a pessoa entender assim, essa proposta, é possível. Alguém falar assim, Lindolfo, o meio é o centro? Eu falo, não é o centrão. Nós temos uma ideia seguinte, ninguém quer fazer ninguém sair do seu lugar. A gente quer expandir a consciência da pessoa de direita e de esquerda. Abra a mente. Abrir a mente, sabe? Essa é a ideia do meio, quer dizer, não é criar um outro lugar, um outro partido, não é isso. E tem coisas que vão acontecer, estão acontecendo, como, por exemplo, eu falei das virtudes brasileiras, que eu me conectei. E eu queria muito compartilhar aqui quais são as virtudes brasileiras. Por favor, para encerrar, vamos lá. Então, depois eu quero... Bom, para encerrar, vou deixar... Então, eu vou falar, antes de encerrar, eu queria falar que o meio está se conectando com o movimento, com o ecossistema do amor. Quando a gente fala ecossistema do amor, não é no amor que todos nós conhecemos, o amor de mãe, amor de apaixonado, amor de pátria. É um amor muito mais amplo, sem esse amor, vamos chamar, daquela relação, um amor universal entre os brasileiros e quem sabe, para o mundo. E o meio tem essa missão de ser luz para o mundo. Podemos falar sobre amor ao próximo? Amor ao próximo. Sem querer nada em troca, né? Existem pensadores que já disseram que o Brasil será a inspiração para o mundo nesse território. Até o Chico Xavier, se não me engano, ele fez um livro sobre isso.
que o Brasil pode ser luz de iluminar o mundo. Em vez de a gente pensar, não, a minha verdade está na Europa, está nos Estados Unidos, está no Antigo Egito, por que não o Brasil ser essa luz do mundo? Então, esse ecossistema do amor, esse vai ser algo muito poderoso. Eu queria falar umas partes do ecossistema do amor. Fica à vontade. Ó, não, o ecossistema do amor é composto do Vibra, de Virtudes Brasileiras, tem um site lá, www.virtudes brasileiras. É composto da Cátedra do Amor, que é a Heloísa Biscaia que cuida, tem a Universidade da Paz junto, a Cátedra do Amor, o Congresso Internacional do Amor, que está acontecendo, inclusive, que hoje é virtual esse congresso, tem o Congresso da Felicidade, que é do Gustavo Arns, e o Congresso Internacional do Amor está em tempo de assistir, é nos sábados que acontece também. Tem um meio que vai ser, o amor é ponte, tá? Falar, que o meio? O meio elege o amor como ponte. Ponto, é aquela palavra, quem sabe até que resume todo aquele falatório. Nós só entendemos que o amor é ponte. Ponte entre os diferentes. Entre os diferentes, entre os polos. Necessário ter os polos. Tem o Ama Brasil, não tem aquele I Love Nova York, New York, I Love, aquele coração. A gente tem um movimento de uma marca que chama Ama Brasil. Tem Ama, um sozinho, Brasil. Que a gente quer criar camisetas, canecas. Nós queremos criar elementos para que o Ama Brasil ganhe corpo como uma coisa de construir uma nova conexão entre os brasileiros. Tem a Bancada do Amor, que quer chegar no Congresso um dia, levar a hipótese, isso é bem outra visão. Queremos, com o tempo, criar a Caminhada do Amor, que é sair do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, e até Brasília, fazer uma caminhada. De carro? Não, a pé. A pé. A pé. Mas você pode fazer por uns dias, não precisa fazer todos os dias. Tá? E a ideia é que isso sensibilize o Brasil para enxergar. Essa caminhada tem o objetivo de fazer uma reflexão se é possível levar amor da bandeira do Brasil. Porque tem ordem e progresso. E por que não amor e ordem e progresso? Daí, as pessoas que falam dessa bandeira, eu falei, nossa, mudar a bandeira é muito complicado. Mas só a discussão em torno disso aí levaria o Brasil num outro território. Então, está no campo essa intenção de fazer essa caminhada. Essas intenções. E seria possível, essa história do amor da bandeira, seria possível fazer um plebiscito junto às próximas eleições para colocar em quem quer votar para o presidente, se você aceita colocar amor da bandeira, sim ou não. Existe essa intenção. Isso dá pano para manga, hein? Tem assunto aí. Mas é assim, dá sim. Mas quem leva essa bandeira, assim, nós fazemos parte dessa célula. O meio, nosso trabalho é criar conexão entre esses movimentos. Bom, e é isso em termos de... E agora só falar bem rapidinho sobre as virtudes brasileiras. As virtudes. Cada virtude dessa, ela requer uma reflexão. Então, vou só falar ela. Tá, mas toma uma água, então. Vamos lá. Respira primeiro, respira. Vamos lá. Respira. Preparar para as virtudes e aí a gente vai para o encerramento. Eu deixo a reflexão assim. O que você acha que o brasileiro tem de virtude? Assim, vamos ver. É difícil lembrar, né? A felicidade. Não, eu vou falar assim, ó. A primeira virtude... Então você vai fazer o seguinte, você vai olhar para essa câmera ali, você vai falar essa câmera aqui. Essa fechar. aqui? Isso. A primeira virtude, é isso aí, é o afeto. Primeira virtude. A segunda é a alegria que o brasileiro tem. A terceira, a criatividade de vencer os nossos obstáculos, do jeito brasileiro de ser. O quarto, a fé. O quinto, a flexibilidade. De ouvir os diferentes, né? De não se quebrar perante as questões. A gentileza vai além da generosidade, né? A irreverência é muito... O pessoal fala, não, é lei de Gerson? Não é. A irreverência é da leveza no que tem peso, sabe? É levar assim, um sentido mais leve, mesmo perante as dificuldades. O oitavo é um senso de comunhão. E o nono é a simplicidade. Isso aqui não é de Lindolfo, tá? Isso foi uma pesquisa profunda durante muito tempo. E
o que coroa tudo e permeia todas essas 9 virtudes é o amor, a amorosidade. É isso. Convido as pessoas que quiserem saber mais, entre no site Virtudes Brasileiras e digo mais. Não sei onde vai acabar isso, mas vai acabar num lugar... Vai ser não vai acabar, vai ser não vai acabar, vai ser uma continuidade que com certeza vai sair das fronteiras do Mato Grosso do Sul e do Brasil e vai ir para fora. Já saiu. Esse foi o nosso podcast com negócio, já saiu. Esse foi o nosso podcast com negócios sobre o meio e sobre inteligência artificial. Tive a imensa satisfação de receber aqui, estar presente junto com o meu professor Lindolfo Martim, junto com o meu professor Fábio Pinheiro e meu professor Tiago Rodrigo, falando sobre esses assuntos tão pertinentes e tão importantes para a nossa geração, para o nosso futuro, para o nosso hoje, posso dizer assim. Muito obrigado pela presença de todos. Palavras finais, Fábio. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar desse projeto especial do meio e poder ser um agente aí de colaboração, né? Um agente integrador e otimista dentro desse movimento empreendedor. Obrigado, Jean, pelo convite. Sucesso para o Café com Negócios. Eu que agradeço a sua presença aqui. Sucesso para todos nós. Meu professor Tiago, obrigado pela sua presença. Gratidão também, Jean. É uma honra poder estar aqui com vocês, falando desse assunto que para nós é muito importante. E é isso aí. Não deixam de seguir a gente no meio lá, né? Fechado. Meu professor Lindolfo, sem palavras, né? Muito obrigado mais uma vez. Gratidão. Essas pessoas que foi tocada por esse movimento, então entra no meu Instagram, Lindolfo Martim, Martim com N no final. O meio também tem um Instagram, mas eu não coloquei muita coisa lá. É mais fácil entrar e pedir para o acesso. Aí nós vamos avaliar a ficha, ver se o rapaz... Né? Mentira. Olha só, pessoal, aqui nessa câmera fechada, Matheus, por favor, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores do Café com Negócio, do Podcast com Negócio, Shopping Bosque dos IPs, Expertise XP Investimentos, TOTUS, Fê Comércio, Sebrae, Isto é Mato Grosso do Sul, Funditur, Cetesc, Construtora Saraiva de Resende, Casa das Cores, Resine Marcon, Advogados Associados, F Solar, Office Formato e Promenade Hotelaria e Nativas Churrascaria. Além disso, eu gostaria de agradecer também o Tomás Lanches, que nos presenteia todas as gravações em todos os podcasts. Está aqui sempre conosco o Tomás Lanches, lá do nosso professor José Tomás. E eu quero agradecer também a água Bizi, água de coco Bizi, a água de coco integral de verdade, a água de coco Bizi que faz toda a diferença e traz muita saúde para a nossa mesa. Esse foi mais um podcast com negócios diretamente aqui da Talks, podcasts inteligentes. Muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço a todos.